O Peregrino, de John Bunyan. Biografia do escritor. Continuação. Bunyan não era um oponente à altura de Burrough. Ele era um homem justo e honesto e muito zeloso para entrar na guerra do abuso. Ele podia falar com vigor contra o erro, os malfeitores, mas não podia sair da sua pura personalidade apenas pelo desejo de ferir o oponente. Ele respondeu um folheto intitulado A Vindication of Gospel Truth, Defesas da Verdade do Evangelho, e falou do abuso do seu oponente sobre ele como uma luta amarga com uma parcela de expressões ofensivas. Burrough acusou Bunyan de ter insinuado que os Quakers eram os falsos profetas e que as escrituras aludiam, e lhe disse que não havia Quakers naqueles dias. Amigo, diz Bunyan em sua resposta, você está certo, ninguém ouviu falar dos Quakers naquela época, mas se ouviu falar de cristãos. Sua resposta à acusação sem fundamento de que era um pregador mercenário é certamente a sua mais nobre defesa e exposição de seu ofício e circunstâncias, que um homem jamais fez. Abre aspas. Para se defender, você jogou poeira na minha face, dizendo: se nós investigássemos a sua vida, acharíamos os passos dos falsos profetas em você, através de palavras forçadas, através de teimosias, fazendo das almas um mercado, sendo o salário da injustiça. Amigo, você fala isto por seu próprio conhecimento ou alguém lhe disse isso? Entretanto, este espírito que eu levo por esse caminho é mentiroso, pois embora eu seja pobre, sem reputação quanto às coisas exteriores, ainda assim pela graça eu aprendi, pelo exemplo do apóstolo Paulo, a pregar a verdade e também a trabalhar com as minhas mãos, tanto para o meu próprio sustento quanto para aqueles que estão comigo quando tenho a oportunidade. E eu confio que o Senhor Jesus Cristo, que me ajudou a rejeitar os salários da injustiça até agora, ainda me ajudará para que distribua o que Deus me deu de graça e não por causa do lucro. Fecha aspas. Essa resposta de Bunyan foi elogiada em um prefácio por 3 de seus irmãos de ministério na congregação. Logo, o humilde funileiro não precisava de recomendação ou desculpa para qualquer coisa que fizesse. Burrough respondeu à defesa, mas Bunyan sabiamente se absteve de continuar a controvérsia. O trabalho no qual estava engajado era mais importante aos seus olhos e precisava de todo o seu tempo. Era um trabalho tempestuoso e tinha suas provas e dificuldades, assim como não faltava muitos que escarneciam do funileiro iletrado e acusavam-no de todo tipo de ignorância e até mesmo com vícios, no que se mostravam mais cruéis e injustos, então, do que quando se referiam à sua vida antes da regeneração. O efeito de sua pregação entre aqueles que o ouviam era mais marcado tanto pela hostilidade que se levantava contra ele, quanto por seu bom efeito sobre muitos pecadores endurecidos. Uma ocasião, sendo anunciado que ele pregaria numa vila em Cambridgeshire, um estudioso de Cambridge, que passava a cavalo, perguntou o significado da multidão reunida. Sendo informado que Bunyan, um funileiro, ia pregar, ele deu uma moeda a um menino para segurar seu cavalo, para que ele pudesse ouvir o funileiro tagarelar, segundo ele. Mas aquele que foi para zombar ficou para orar. Ele foi atingido pela intensidade do pregador, da adequação de suas palavras à sua própria condição, pois ele não era conhecido por sua sobriedade ou virtude, e depois disso se tornou um homem mudado, ouvindo as exortações de Bunyan tão frequentemente quanto podia. Este sucesso e popularidade não o exaltaram ou mudaram a honesta simplicidade de seu caráter, embora ele nos diga que, enquanto achado na obra abençoada de Cristo, sendo muitas vezes tentado ao orgulho e à exaltação do coração, e embora não ouse dizer que não fui afetado por isso, verdadeiramente o Senhor, em sua preciosa misericórdia, tem me sustentado, pois a maioria das vezes tenho apenas uma pequena alegria por dar lugar a tal coisa. Pois tem sido a minha petição de todos os dias admitir o mal em meu próprio coração e ainda ver a multidão de corrupções e enfermidades lá dentro, que isso cause o abaixar de minha cabeça abaixo de todos os meus dons e feitos. Na obra de Toplady, achamos uma anedota característica ilustrando esta confusão. Abre aspas. Tendo o Sr. John Bunyan pregado um dia com calor e com demora peculiar, alguns de seus amigos, depois que o culto acabou, tomaram-no pela mão e não puderam evitar observar que bom sermão ele tinha pregado. Ah, disse o bom homem, vocês não precisam me lembrar disso, pois o diabo me disse o mesmo antes que eu descesse do púlpito. Fecha aspas.
Enquanto alguns o chamavam de jesuíta disfarçado, outros o acusavam de ser um feiticeiro. Mas ele nos diz: o que era repetido com a mais ousada confiança era que tinha meus bastardos. Sim, 2 esposas de uma vez e coisas do tipo. Agora eu me glorio nestas calúnias com as outras, porque elas são apenas calúnias, mentiras tolas e falsidades lançadas sobre mim pelo diabo e sua semente. Se o mundo não agisse tão impiamente comigo, eu ia querer um sinal de que sou um santo e um filho de Deus. Estas coisas, portanto, por minha conta, não me incomodam, não embora elas sejam 20 vezes mais do que são. Eu tenho uma boa consciência, e quando falam mal de mim como se fosse um malfeitor, eles serão envergonhados por acusarem falsamente minha boa conversação com Cristo. Portanto, acho que suas mentiras e calúnias são para mim um ornamento que pertence à minha profissão cristã, para ser aviltado, caluniado, reprovado e insultado, uma vez que tudo isso não é nada mais como Deus e minha consciência são testemunhas. Me alegro nas acusações pelo amor de Cristo. Meus inimigos erraram o alvo nisto que atiraram em mim. Eu não sou o homem. Eu desejo que eles sejam sem culpa. Se todos os fornicadores e adúlteros da Inglaterra fossem enforcados pelo pescoço até que morressem, John Bunyan, o objeto de sua inveja, estaria ainda vivo e bem. Quando eu vejo bons homens saudarem as mulheres que visitaram ou que hoje visitaram, eu faço às vezes objeções a isso. E quando elas respondem, isso é apenas uma pequena civilidade. Eu lhes digo que não é uma visão atrativa. Algumas, de fato, exigem o ósculo santo. Mas então, ele diz ingenuamente, eu pergunto por que fizeram impedimentos, por que saudaram os mais bonitos e deixaram ir os menos afortunados. Dessa forma, embora se mantivesse indiferente às mulheres, ele não era beato, e na passagem que segue, os pedidos das mulheres, até o mais elevado tema, nunca foram tão bem colocados por um autor que não da Bíblia. Eu direi que, quando o Salvador veio, as mulheres se regozijavam nele, diante dos homens ou anjos. Eu nunca li que um homem tenha lhe dado nem mísero centavo, mas as mulheres seguiam-no e ministraram a ele com sua riqueza. Foi uma mulher que lavou seus pés com suas lágrimas e uma mulher que ungiu seu corpo para o funeral. Foram as mulheres que choraram quando ele subiu à cruz, mulheres que o seguiram até a cruz, que sentaram perto de seu sepulcro quando ele foi enterrado. Eram mulheres que estavam com ele na manhã da ressurreição, e as mesmas mulheres trouxeram as notícias aos discípulos de que ele tinha ressuscitado dos mortos. As mulheres, portanto, são favorecidas e mostram por estas coisas que compartilham conosco na graça da vida. Mas uma perseguição de outro tipo estava se juntando ao seu redor, como uma nuvem, e logo estava para estourar sobre sua cabeça. Até mesmo na Commonwealth, Bunyan foi perseguido por pregar, como descobrimos em Juck's History of John Bunyan Church. Histórias de Juck sobre a igreja de John Bunyan. Logo depois de deixar o posto de diácono em 1657, a mão de perseguição se levantou contra ele, pois no encontro da igreja, no dia 25 de fevereiro de 1658, concordou-se que o terceiro dia do mês seguinte seria para buscar a Deus pelo irmão William, que estava há tempos doente, e também para aconselhar aqueles que, com respeito ao indiciamento do irmão de Bunyan na acusação de pregar na Páscoa. Um de seus atos pelos quais foi indicado data de 26 de abril de 1645, e a acusação especial foi exagerada contra ele, embora as leis contra a pregação fossem administradas moderadamente durante o protetorado. Dizia que ninguém pode pregar a não ser ministros ordenados, exceto aqueles que, com vistas ao ministério, pregarão como teste de seus dons, e tais devem ser indiciados por ambas as casas do parlamento. Uma emenda, aprovada em março de 1653, indicou comissões para aprovação de pregadores públicos. Um ato aprovado em 2 de maio de 1648 ordenou que qualquer pessoa que diz que o homem não deva crer, além do que sua razão compreenda, ou que o batismo de bebês é contra a lei ou vazio, que tal pessoa deve ser batizada de novo e, em consequência disso, batizar qualquer pessoa previamente já batizada. Será preso até que assegure de que não publicará ou falará deste erro novamente.
Como vimos que Bunyan, em seu próprio caso, não cria em nada que não entendesse, ou que sua Bíblia e razão não dissesse ser verdade, nós podemos ter certeza que ele não pregou o que sua própria prática achou tão benéfico e suas objeções ao batismo infantil como sacramento de valor eram bem conhecidas. Se através de alguma intercessão influente sobre aqueles que exerciam autoridade ou pela indisposição de perseguir alguém tão notório e respeitado quanto Bunyan era, nós não sabemos, mas a perseguição foi inteiramente abandonada. O Sr. D. Oxford, em seu admirável e exaustivo Memoir de Bunyan, nos conta de uma acusação feita contra Bunyan de uma natureza singular, aquela de imputar um crime de bruxaria a uma viúva muito respeitável, uma quaker, que teve seu julgamento em 1659 e felizmente para ela foi absolvida. Vivendo como eles viviam, um tempo em que os simples e os nobres acreditavam em bruxaria e outras ilusões, é uma evidência singular do bom senso de Bunyan, como aponta o Sr. Oxford, que ele não tivesse fé em tais crenças monstruosas. Esta liberdade de não crer nas ilusões populares da época é ainda mais marcante, pois em seus anos mais jovens ele tinha visões, tinha sonhos, e cria que estava sendo perseguido por vozes confortadoras e acusadoras. Seu intelecto forte e vigoroso logo se apresentou e o capacitou a ser superior a crenças supersticiosas, que mantinham mentes tão cultas cativas como as de Sir Matthew Hale, Baxter, Cotton, Matthew, Clark e um grupo de outros homens igualmente eminentes. Nos dias de Bunyan, a Bíblia era interpretada literalmente por homens conhecidos, por seu conhecimento e sua cultura, e não é de se admirar que crescem que Satanás pudesse aparecer aos homens na forma de animais na forma humana. O homem que ousasse ir contra essa ideia seria considerado ateu. George Oxford diz: Bunyan nunca acreditou que os princípios grandes e imutáveis com os quais o Criador ordenou governar a natureza pudessem ser perturbados pelas loucuras de velhas mulheres com propósitos insignificantes. Não, tal homem não poderia ter espalhado o boato de que uma mulher tomou a forma de uma égua e suas roupas viraram a sela do cavalo. Estas foram algumas acusações levantadas contra a mulher quaker. Sentimentos sectários desenfreados perverteram alguns de seus comentários, provavelmente feitos com as melhores intenções, nas mais incríveis calúnias. A crença de que o diabo podia se transformar num animal ou homem para o propósito de arruinar uma alma imortal era uma superstição digna de ser comparada com tagarelices sem sentido do mesmo tipo. Bobagens, entretanto, que custaram a vida de milhares de pessoas dentro destas regiões em um período de tempo comparativamente curto, debaixo da mão da lei. Em 1658, sua esposa, a quem ele era muito ligado e cuja vida piedosa e modos gentis fizeram tanto pelo jovem pecador e descuidado com quem ela se casou, veio a falecer. Lá pelo fim de 1659, ele se casou pela segunda vez, pois cria que não é bom que o homem esteja só, e seus filhos exigiam atenções que suas ocupações lhe impediam de dar, mais especialmente porque um deles era cego. Depois da restauração e com a aprovação do ato de uniformidade da adoração pública, os encontros dos dissidentes eram realizados por seu próprio risco. Esse ato não visava apenas os ministros, mas também os ouvintes, e tornou uma ofensa legal qualquer pessoa que se encontrasse para adorar a Deus em casas ou nos campos e florestas, onde a punição era de pesadas multas e aprisionamento até mesmo a morte. Ministros não conformistas eram levados de suas vidas e seus púlpitos por este estatuto cruel e perverso que os declarava impróprios para trabalharem como tutores ou professores e que não podiam residir dentro de 5 milhas de qualquer cidade ou vilarejo. Como era de se esperar, tais medidas severas fracassaram em atingir o seu alvo, pois os crentes se encontravam para cultuar em lugares secretos durante a madrugada, e os pecadores adotaram todo tipo de disfarce. Como uma parte das multas ia para os informantes, tornou-se um negócio abraçado pela maioria das pessoas de vida dissoluta. Um destes morava em Bedford e os vizinhos o detestavam tanto que, quando ele morreu, sua viúva não pôde obter um carro funerário ou a presença de seus vizinhos para enterrar o corpo, que teve que ser transportado para o cemitério em uma carroça. Como Bunyan era pobre, não havia muita esperança de partilhar uma bela multa no caso dele, e por um tempo isto salvou das atenções dos informantes. Ele encontrava e ensinava pequenos grupos de pessoas em celeiros, estábulos e outros lugares escondidos sob o manto da noite, exortando-os a serem pacientes debaixo da perseguição e a confiar em Deus para rápido livramento. Conta-se que numa destas ocasiões seu hábito
era frequentar os encontros disfarçado de carroceiro, usando uma bata branca, um chapéu bem grande e um chicote. O uso do disfarce não era um sinal de falta de coragem da parte de Bunyan. Sendo pobre, ele era totalmente incapaz de pagar uma multa pesada e, em tal caso, sua vida estaria em perigo, pois muitos, naquele tempo, foram enforcados por nenhum outro crime além de adorar a Deus do jeito que suas consciências gostavam mais. Um aprisionamento longo era certo, e ele não era homem de se conformar ou de encerrar o exercício do que considerava uma tarefa solene. Quando chegou o tempo, a coragem, mesmo à beira da imprudência, não faltou. No dia 12 de novembro de 1660, ele foi convidado a pregar em Sansell, em Bedfordshire, de um modo público, mais que comum, pois a congregação se reuniu na igreja. Francis Wingate, um juiz de paz da região, foi informado do culto e sentiu-se impelido, contra sua vontade, a fazer uso do mandato de prisão contra o pregador. Isto chegou aos ouvidos das pessoas e elas o aconselharam a desmarcar o encontro e efetuar sua fuga. Mas nisto, bem como em outras coisas, a perseguição contínua induziu uma resolução de aceitar as consequências, fossem quais fossem. Ele mesmo nos conta que hesitou por um momento, pois pensamentos sobre sua esposa e filhos vieram à sua mente, mas depois de orar em particular chegou à conclusão que, se eu fugir agora, isso será muito ruim para o país, pois o que pensarão meus irmãos mais fracos e recém-convertidos? Se eu fugir agora, que é um mandato contra mim, eu posso dessa forma fazê-los ficar com medo de se levantarem, quando eu deveria apenas dizer grandes palavras para eles. Além disso, acho que Deus, em sua misericórdia, me escolheu para aumentar a esperança perdida nesse país, para ser o primeiro que sofre em oposição por causa do Evangelho. Se eu fugir, todo corpo que me segue será desencorajado. E além do mais, penso que o mundo aproveitaria a ocasião de minha covardia para blasfemar contra o Evangelho e para ter alguma base para suspeitar de mim e de minhas profissões mais do que eu desejaria. O culto aconteceu por cerca de 1 hora, quando o guarda e seus auxiliares chegaram e, exibindo seu mandato, mandaram que ele descesse do púlpito, ao que Bunyan respondeu que estava cuidando dos negócios de seu mestre e preferia obedecer a sua ordem do que a dos homens. Um guarda subiu as escadas, segurando pelo casaco, e ia removê-lo à força, mas parou diante do olhar grave e firme que Bunyan lhe deu e retirou-se. Um de seus amigos disse sobre ele: tinha um olhar rápido e agudo, seu semblante era grave e tinha algo de terrível para aqueles que não possuíam o temor de Deus. Como quanto ao próprio Bunyan, temia Deus e honrava o rei, então ele obedeceu às ordens em nome do rei para descer e acompanhou o guarda até a casa do juiz. Como este não estava em casa naquele dia, a palavra de um amigo de Bunyan foi tomada de que ele estaria lá na manhã seguinte. Este juiz Wingate parecia ter sido um homem bom e justo, que se sentiu mal em ter de pôr em prática os atos de perseguição e somente o fez quando não podia agir de outra forma, uma circunstância que mostra o modo semipúblico no qual o culto de Sansell estava sendo conduzido. Quando Bunyan foi trazido diante dele, ele perguntou ao guarda, que citamos o relato de Bunyan, o que fizemos e quando estávamos reunidos, o que tínhamos conosco. Suponho que ele quis saber se tínhamos armas conosco ou não, mas quando o guarda lhe disse que havia somente alguns de nós reunidos para pregar e ouvir a palavra e nenhum sinal de nada mais, ele não sabia o que dizer, mas porque tinha mandado me buscar, me fez algumas propostas que eram para este efeito, a saber, o que eu fazia lá. E por que não me contentei em seguir minha profissão, pois era contra a lei que alguém como eu fizesse o que fiz. Ao que lhe respondi, que o intento da minha vinda aqui e outros lugares era para instruir, aconselhar pessoas e deixar seus pecados e se achegarem a Cristo, senão iriam perecer miseravelmente. E eu podia fazer as duas coisas sem confusão, isto é, fazer o meu trabalho e também pregar a palavra. Diante destas palavras, me pareceu que ele ficou encolerizado, pois disse que ia quebrar o pescoço dos nossos encontros. O juiz decretou que ele ficaria em liberdade desde que tivesse certeza de que não mais pregaria. Vários de seus amigos prontamente se ofereceram para serem seus fiadores, mas quando ele ouviu que se pregasse de novo teriam que pagar uma multa ou serem castigados, ele declinou e preferiu ir para a prisão e receber o que o Senhor tinha enviado. Parece que todo o esforço foi feito por parte dos juízes e de seus amigos para induzi-lo a aceitar os fiadores e protegê-los por seu comportamento. Seus próprios amigos também tentaram persuadi-lo, mas sem sucesso. É impossível, neste tempo distante, analisar os sentimentos que tenham levado a isso. Se entendermos a posição que ele assumiu nesta grande crise da sua vida, podemos ver que ele estava perturbado em sua mente com relação ao seu próprio curso.
As eras futuras colheram os benefícios de seu longo aprisionamento, pois não há dúvida de que o ócio forçado levou à composição de O Peregrino, um livro que é mais popular do que qualquer outra produção inspirada pela genialidade humana. Depois de estar preso por vários dias, seus amigos foram ao juiz de Elston, um certo Sr. Crompton, para tentar convencê-lo a aceitar a fiança deles e a promessa de que Bunyan viria à corte a cada 3 meses. Mas como Bunyan ficou firme em sua determinação de não fazer um voto de não pregar, o juiz Crompton declinou de interferir, embora evidentemente estivesse ansioso por procurar sua libertação, e atuou com os sentimentos mais amistosos para com ele e seus amigos. Este resultado, como ele nos conta, não o intimidou, mas antes o fez feliz. E vi que evidentemente o Senhor tinha me ouvido, pois antes que eu fosse até o juiz, implorei a Deus que se eu fizesse mais o bem estando livre do que na prisão, que fosse posto em liberdade, mas se não fosse, que fosse feita a sua vontade. Pois eu não estava, de todo, sem esperança de que minha prisão pudesse ser um despertamento para os santos nesse país. Portanto, não sabia o que escolher, e verdadeiramente no meu retorno encontrei meu Deus docemente na prisão de novo, me confortando, satisfazendo ao saber que era sua vontade que eu estivesse naquela condição. Bunyan, como marido e pai amoroso, sentiu muito pela sua família, mas especialmente por sua filha cega, que através da ação de sua enfermidade sobre sua natureza terna e suscetível, era para ele como a menina de seus olhos. Ele disse: pobre criança, eu penso que tristezas você terá como a sua porção neste mundo. Será espancada, deverá mendigar, passar fome, frio, nudez e talvez milhares de outras calamidades, embora eu não possa agora suportar o vento que soprará sobre você. Não podemos ter melhor evidência do respeito que o distrito de Bunyan tinha por ele, onde, é claro, era conhecido intimamente por pobres e ricos, do que a ansiedade mostrada pelos magistrados locais para vencer seus escrúpulos e procurar seu próprio benefício. Depois de estar na prisão por 7 semanas, foi trazido diante da corte em Bedford, para as sessões trimestrais, em cujo indiciamento ele foi chamado a apelar, afirmando para todos os efeitos que John Bunyan, da cidade de Bedford, trabalhador, se absteve de modo vil e malicioso de participar do culto divino e é um realizador de encontros ilegais para a grande perturbação dos bons homens do reino, contrário às leis de nosso soberano Senhor, o Rei. Então, ele alegou: nós temos tido muitos encontros juntos para orar a Deus e exortar uns aos outros, e temos tido a doce presença confortadora do Senhor entre nós para nosso encorajamento. Bendito seja o seu nome. Eu me confesso culpado e nada mais. Não foi necessário, sob tais circunstâncias, ouvir qualquer testemunha, e uma alegação de culpado foi registrada e ele foi sentenciado a ser levado de volta à prisão e ficar lá por 3 meses seguidos. Ao final deste tempo, se não obedecer e for à igreja participar do culto divino, não deixando sua pregação, você será banido do reino. Se depois do dia determinado for encontrado no reino, sem licença especial do rei, será pendurado pelo pescoço, lhe digo claramente. E assim ele, o juiz, chame o carcereiro para levá-lo embora. Bunyan, que não foi intimidado por esta sentença, replicou: eu lhe afirmo, se estivesse fora da prisão hoje, pregaria o evangelho amanhã com a ajuda de Deus. O juiz que presidia era Killing, que era conhecido por alguns como Sargento Killing, e no ano seguinte foi promovido a chefe de justiça. Ele era um juiz cruel e tirano que exercia sua autoridade sobre os não conformistas com grande gravidade. Os termos cruéis e desnecessários da sentença, em nossa opinião, confirmam a suposição de que o juiz Killing era um homem conhecido como chefe de justiça Kelling. O erro na grafia era comum naquele tempo. Ele era um homem de caráter incorreto e temerário e morreu desprezado por todos os homens bons, cerca de 1 ano depois que Bunyan foi posto em liberdade. Ele entrou numa longa disputa com Bunyan, mais para exibir suas habilidades do que para ajudar o prisioneiro. Chamou seu apelo de tagarelice, aconselhou a parar de choramingar, lhe disse para não pregar e perguntou de onde ele tinha autoridade, de onde Bunyan citou Pedro, que na sua primeira epístola, no capítulo 4, afirma: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Versículo 10. A isto, Killing replicou zombeteiramente: deixe-me alargar um pouco as escrituras para você. Cada um exerce o dom que recebeu, ou seja, como todo homem recebeu uma arte, deixe-o segui-la. Se alguém recebeu uma arte de funilaria, como você recebeu, deixe-o seguir a funilaria. Assim outros homens, suas artes e chamados divinos, etc. Então, sentindo que estava perdendo terreno para o iletrado funileiro, disse que não tinha tanto conhecimento das Escrituras para discuti-las ou mesmo palavras para aquele propósito. Além do mais, afirmou que eles não podiam mais me atender, etc.
Eles não podiam imaginar que este exercício de suas funções judiciais sobre um humilde pregador itinerante seria uma questão que iria absorver o interesse de milhões ainda não nascidos, e isto, que para ele era tão sem importância, que podia ser posto de lado por causa do atraso que trouxe para outras questões, das quais não sabemos nada e nos importa muito pouco. Manteria seu nome diante do mundo, quando todas as outras ações, sejam boas ou mais, cairiam no esquecimento. Nos próximos encontros trimestrais, o juiz não trouxe Bunyan diante dele, mas enviou um juiz de paz local para inquirir se ele estava preparado para obedecer na questão de pregar e frequentar os cultos. Este juiz era o Sr. Cobb, e deve ter sido um bom homem, sinceramente desejoso de ajudar Bunyan. Nós não temos espaço para toda a conversa, conforme registrado por Bunyan, mas arrumaremos lugar para alguns extratos. Quando ele entrou na prisão, mandou-me buscar na minha cela e disse: "Vizinho Bunyan, como vai?" "Obrigado, senhor," eu disse. "Muito bem, bendito seja Deus." Disse ele: "Venho lhe dizer que se espera que você obedeça à lei desta terra, ou no próximo encontro será pior para você, até mesmo ser mandado para fora do país, ou ainda pior que isso." A natureza de resposta de Bunyan a isto pode ser julgada por suas respostas quando esteve diante do juiz de paz e dos juízes. A resposta do Sr. Cobb é digna de registro, porque mostra a ansiedade que homens bons em posição de autoridade tinham pelo seu bem-estar. Ele disse: "Eu não me considero um homem que possa argumentar, mas lhe digo isso verdadeiramente, vizinho Bunyan. Eu gostaria que você considerasse essa questão seriamente e então obedeça. Você pode ter sua liberdade de exortar o seu vizinho numa conversa particular, desde que não convoque uma assembleia de pessoas. Verdadeiramente, você pode fazer muito bem a Igreja de Cristo se agir desta forma. E isto pode fazer e a lei não vai impedi-lo, pois é as reuniões privadas que a lei faz objeção." Bunyan sabia bem que as reuniões em público eram tão inimigas das pessoas no poder como os encontros particulares feitos para os mesmos propósitos, e depois de um bocado de discussão replicou: "Quanto à sua afirmação de que posso me reunir em público, se tiver permissão, o farei alegremente. Deixe-me fazer reuniões públicas o suficiente, e não vou me importar de não ter as privadas. Eu não faço estas reuniões particulares porque tenho medo de reunir em público. Errar e ser um herege são duas coisas diferentes. Eu não sou herege porque não defendo ninguém que seja contrário à palavra. Prove que qualquer coisa que creio seja heresia e eu retirarei isso, até mesmo no mercado. Mas se for verdade, então eu defendo até a última gota do meu sangue." "Mas, bom homem Bunyan," ele disse, "acho que você precisa não ser tão severo com esta questão quanto a fazer assembleias em público. Será que você não pode submeter e ainda assim fazer todo o bem que pode como bom vizinho sem ter tais encontros?" "Vizinho Bunyan, gostaria que você considerasse seriamente estas coisas, entre este e o próximo encontro, e obedecesse. Você pode fazer tanto se continuar ainda nesta terra. Mas que benefício haveria para seus amigos e que bem poderia fazer se for mandado para Limar, ou Espanha, ou Constantinopla, ou alguma parte remota do mundo? Por favor, seja sensato." O sério carcereiro estava emocionado diante do que considerava obstinação e ao destino que esperava por ele se persistisse em sua recusa. O carcereiro disse: "De fato, senhor, espero que ele seja sensato." Bunyan lhe disse que considerava ser sua tarefa suportar pacientemente a pena da lei, qualquer que fosse. E para tirar todas as suspeitas de uma vez por toda, quanto à pureza de minha doutrina em particular, daria com alegria a qualquer pessoa as anotações de meus sermões, pois sinceramente desejo viver com justiça em meu país e obedecer à atual autoridade. Como argumento convincente e final, o Sr. Cobb disse: "O rei então ordena que você não faça qualquer reunião particular, porque é contra a lei e ele é ordenado por Deus, portanto você não fará nenhuma." "Eu lhe respondi," disse Bunyan, e como foi completamente impossível de responder a sua palavra, que Paulo possuía o poder de Deus manifestado naquele tempo, e ainda assim ele foi preso muitas vezes por causa deles. E também, embora Jesus Cristo tenha dito a Pilatos que este não tinha poder contra ele e que apenas Deus o tinha, ainda assim morreu por ordem deste mesmo Pilatos. Embora espero que você não diga que Paulo e Cristo eram tais que negaram a magistratura, e dessa forma pecaram contra Deus ao desprezar as ordenações. Estou disposto a não reagir e a sofrer o que queiram fazer comigo. Diante disso, ele, o Sr. Cobb, sentou-se quieto e não disse mais nada. Quando Bunyan terminou, eu lhe agradeci pelo seu discurso civil e manso para comigo, e assim nos despedimos.
Bunyan diz que nós nos encontramos no céu, e todos os bons homens creem que foi assim, pois ele era evidentemente um homem honesto e correto para fazer o que fez e para ter conquistado o respeito de John Bunyan. Em tudo isto, Bunyan não mostrou nenhum desejo ávido de se tornar um Marte, embora cheio de coragem, suas respostas e apelos não produziam nenhuma ofensa, além do que era inevitável, dada a sua oposição à lei. Ele não era um homem por paixão ou desejo de ganhar a aprovação dos homens, cortejasse a perseguição ou martírio. Seu apoio e conselho vinham da palavra da vontade de Deus, buscada mansa e pacientemente, e por nenhum outro padrão pelo qual quisesse ser julgado. A própria questão de sua liberdade, que seus juízes teriam melhor apreciado se aplicassem um princípio maior neste caso, nunca foi levada adiante por ele, como uma razão para sua libertação. Não, ele desejava estar livre simplesmente para que pudesse servir a Deus.